Chegamos agora então naquilo que você também estava esperando, hein? Estava esperando. Vamos então agora para aquele conteúdo sinistro e vamos aprofundar falando sobre os hormônios que controlam a digestão. Por que isso? Porque a gente quer falar sobre o Ozempic no vestibular. Odinha, pode cair o Ozempic no vestibular? Pode cair, já achar? Eu falo mais do Ozempic. Se você tá perdidão e nem sabe o que é isso, você já vai saber o que é o Ozempic, a canetinha da moda e como é que ela se relaciona com o nosso sistema digestório. Bom, quando você pensa em controle da digestão, tá, gente? Controle da fome, do apetite e controle da produção dos sucos digestivos, é lógico que há um controle nervoso. Há um controle nervoso. Tanto que você com fome, né, você pode começar a pensar assim na pizza, hambúrguer, batata frita, estrogonofe, lasanha. E pode começar a produzir saliva, suco gástrico, só de pensar, tá bom? Então há um controle nervoso, mas a maior parte do nosso controle digestório é um controle hormonal. E o centro do controle, principalmente da fome, da saciedade, ele se localiza no hipotálamo, tá? No meio do nosso encéfalo, onde a gente encontra os neurônios orexígenos e anorexígenos. Os orexígenos são aqueles que promovem a fome. Já os anorexígenos são aqueles que, bloqueiam a fome, que transmitem a saciedade. Quando você tem anorexia, você pode estar com uma hiperestimulação dos neurônios anorexígenos, parar de comer, que é extremamente grave. E quando você tem uma bulimia, come em excesso, e aí depois você tem uma extrema culpa, força vômito, isso pode ser um descontrole aumentando a atividade dos neurônios orexígenos. Então, orexígeno promove a fome, anorexígeno a diminuição do apetite. Já a gente fala mais do controle, tá? Da fome, saciedade, mas antes vamos falar do controle hormonal da digestão que você vai encontrar nos seus livros, nas apostilas de curso de pré-vestibular. Darwin, sapeca aí então, por favor, a primeira imagem. Você está vendo aí os principais hormônios, que controlam a produção de sucos digestivos, que são a gastrina, a secretina e a CCQ, ou CCK, que é a colecistocinina. Vamos entender como é que eles funcionam. Quando o alimento cai no estômago, sabe, você estava com fome, comeu sua comidinha e o alimento caiu no estômago, principalmente a presença de proteínas nesse alimento, faz com que seu estômago produza um hormônio chamado gastrina. Esse hormônio gastrina, ele vai para o sangue e ele estimula o próprio estômago a produzir suco gástrico. Então, a gastrina é um hormônio produzido pelo estômago que age no próprio estômago, estimulando a produção do suco gástrico. E o suco gástrico vai digerir o alimento, vai ocorrer a quimificação, que é a digestão estomacal, e depois esse quimoácido vai para o intestino delgado, mais especificamente a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. E quando esse alimento ácido chega ao duodeno, o primeiro hormônio a ser produzido é a secretina, que vai lá no pâncreas e chama: pâncreas, recebi um quimoácido. Pâncreas, manda bicarbonato de sódio para aumentar meu pH, para deixar o pH 8, que é o pH ótimo, para as enzimas intestinais trabalharem. Então, quando o quimoácido chega ao duodeno, o duodeno produz secretina. Então, vamos lá. Secretina, quem produz? É o duodeno. E ele age no pâncreas, fazendo o quê? Chamando o suco pancreático, mas na porção bicarbonato, NaHCO3, que vai aumentar o pH duodenal. Lelê? Quando o pH já está alto, opa, beleza. A presença de lipídios ali no duodeno estimula a produção e secreção da colecistocinina, da CCK. E a CCK é um hormônio que é o vem todo mundo. Ela vai chamar no pâncreas: pâncreas, manda aí a porção enzimática do suco pancreático. A CCK vai lá no fígado, vesícula biliar. Fígado, vesícula biliar, manda aqui pra mim a bile, beleza? E ela estimula o próprio duodeno a produzir o suco entérico. Então, a colecistocinina, ela é produzida no duodeno, ela age no pâncreas, fígado, vesícula e duodeno, chamando ali todos os três sucos que agem em nível duodenal, chamando a porção enzimática do suco pancreático, a bile e o suco entérico. Além disso, gente, enquanto o intestino estiver trabalhando, o intestino produz um hormônio chamado enterogastrona. A enterogastrona, ela é produzida pelo duodeno e ela reduz a motilidade gástrica, o peristaltismo estomacal, enquanto o intestino estiver trabalhando.
Essa redução da motilidade gástrica objetiva é evitar que o alimento ácido saia do estômago, caia no duodeno, atrasando o trabalho duodenal. Eu vou te dizer que hormônios que reduzem a motilidade gástrica vão deixar o estômago cheio por mais tempo. E deixar o estômago cheio por mais tempo pode significar saciedade. Guardem isso. Manter o estômago cheio por mais tempo pode significar saciedade. Para a gente falar agora, tá, gente, um pouco mais de fome e saciedade, deixa eu botar aqui uma próxima imagem. Bora lá, Darwin. Bota aí, por favor, uma próxima imagem. Agora de 2 hormônios, tá? Esses que já apareceram no vestibular, que são a leptina e a grelina. Cara, são os principais hormônios antagônicos no que diz respeito à fome. Observa que a leptina ela é produzida no tecido adiposo e age lá no hipotálamo. E a grelina, né? Ela é produzida no estômago, mas ela também é produzida no pâncreas, tá? Nas células épsilon do pâncreas. E também vai lá para o nosso hipotálamo, que é o centro de controle de apetite. E o principal papel desses 2 hormônios qual é? A leptina, na medida em que seus adipócitos vão acumulando gordura, você está engordando, a leptina reduz o apetite. Em tese, se você está engordando, não é para comer mais. Então a leptina reduz o apetite. E antagônica à leptina, a gente tem a grelina, que quando seu estômago está vazio por muito tempo, você vai aumentar a grelina para, hipotálamo, vamos comer porque eu tô com fome. Então esse antagonismo leptina-grelina é o principal antagonismo que vai controlar no nosso dia a dia o nosso apetite. Eu sei que você pode pensar nesse momento assim, cara, mas se quando a gente engorda, a gente produz mais leptina, isso aumenta a saciedade, por que o cara gordinho come muito? Tipo, come muito. E eu sou obeso, gente. Sério mesmo. Meu IMC é de pessoa obesa, tá? Eu sou obeso. Por que você come muito? Olha, porque o que acontece, gente, é que muitas vezes, tá? Quando a pessoa engorda demais e tá sempre com a leptina muito alta, ela pode desenvolver resistência à leptina. Ela pode diminuir a produção dos receptores da leptina. E com isso ela não se sacia. E ela vai comer. Entendeu? Então o problema que a gente tem mesmo, né, desse rebote, desse efeito sanfona, chame como quiser, de engordar, emagrecer, é que de fato, às vezes, quando você engorda, você pode ter menos receptores para a leptina e você pode estar com uma fome de leão e continuar comendo demais. Tá bom? Então, guardou? Leptina produzida no tecido adiposo, ela aumenta a nossa saciedade e ela é antagônica da grelina, o hormônio estomacal e produzido também na célula épsilon do pâncreas, que aumenta a nossa fome. Professor, mas existem outros hormônios? Sim, tá? E por isso que agora eu vou botar uma outra imagem. Coloca aí, Darwin, por favor. Por exemplo, essa imagem aqui, a fonte dela é USP até, retirada de material da USP, que mostra uma série de outros hormônios que fazem esse controle, tanto da concentração de glicose, quanto também da nossa fome, tá bom? Por exemplo, ali no estômago a gente tem grelina e gastrina, já falamos. O pâncreas, além da insulina e glucagon, também tem o PP, peptídeo pancreático, e a amilina, que estão relacionados à motilidade gástrica e saciação. O intestino delgado, colecistocinina, secretina, PIG, motilina. E no cólon, gente, e aí a gente está falando, né, do intestino grosso, no cólon, a gente tem 2 hormônios ali que são muito importantes e que conversam muito com o Ozempic, que são o GLP-1 e 2. Tá? Observa, né, que o GLP ele está associado à secreção da incretina, saciedade, motilidade estomacal, já seria mais o GLP-2. Então, o que acontece aí? E aí agora vamos falar do Ozempic. Onde é que entra? E não é só o Ozempic. O Ozempic é o nome mais famoso. Ozempic, Victoza, Saxenda, que são as canetas de emagrecimento. Cara, isso aí é um negócio de milhões, né? Um negócio de milhões. Tive a febre que tá causando aqui no Brasil. Coloca, por favor, Darwin, a canetinha de emagrecimento. Eu, Oda, já usei o Ozempic, tá? Eu já usei. E eu utilizei, de fato, prescrito pela minha endócrina. Por quê? Eu utilizei porque eu tinha que utilizar. Eu tenho diabetes tipo 2. O Ozempic, a Victoza, Saxenda, são alguns hormônios como semaglutida, liraglutida, que são análogos do GLP, do Glucagon-like Peptide, produzido lá no cólon. Tá? Então esses hormônios são hormônios análogos do GLP, que têm como efeitos uma menor ingestão calórica. Por quê? Porque esses hormônios, eles aumentam a saciedade, diminuem a motilidade gástrica, então você come, se sente cheio, entendeu? E vai ficar se sentindo cheio por mais tempo, e assim você acaba comendo menos. Esses medicamentos foram desenvolvidos para combater o diabetes tipo 2, pessoas obesas que têm glicemia muito alta pela ingestão excessiva de carboidrato. É isso. Só que o que foi
observado é que essas pessoas com diabetes tipo 2 que usavam o Ozempic e Victoza emagreciam bastante. E aí as pessoas começaram a utilizar, e os médicos a prescrever, é permitido pelo Conselho Federal de Medicina, eles chamam de prescrição off-label, que não está na bula, mas a prescrição desses hormônios para emagrecimento, porque de fato tem um efeito de emagrecimento. E aí o Brasil sabe como é que é, né? Um dos países que mais faz cirurgia plástica, um dos países que mais faz cirurgia bariátrica no mundo. A gente virou também um dos países que mais consome o Ozempic no mundo. Muitas pessoas, até que nem tem tanta gordura assim, mas estão usando ali a sua canetinha para ficarem, de fato, cada vez mais magros. E aí você tá perguntando, né? Mas, Oda, tem ali uma contraindicação? A minha mãe, que tem diabetes, chegou a usar o Ozempic e, cara, minha mãe ficou muito enjoada. Existe aí uma parte das pessoas que fica muito, muito, muito enjoada e não consegue usar o Ozempic. É legal, emagrece, sim, mas pode gerar aí alguma deficiência nutricional. Você fica muito enjoado. Sem falar que o que define muito a nossa face é a gordura que tá abaixo da derme, né? Da hipoderme. Então é bastante comum que as pessoas emagreçam tanto que até as feições mudem. E como a cabeça fica muito desproporcional em relação ao corpo, vocês devem ter acompanhado recentemente aí as postagens da cabeça de Ozempic, né? Pessoas que estão ficando magrelas, 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 só com aquele mega cabeção. Dedos também, gente, estão emagrecendo. Cara, há relatos, assim, de que está aumentando demais o trabalho de ourives, né, de joalheiros, para apertar aliança, apertar anel, que a galera tá ficando com o dedo fininho, assim, de tanto emagrecer. E o que eu acho mais importante de você enxergar é que esses tratamentos, né, com esses medicamentos, eles custam aí cerca de R$1.000 por mês. Então não é para qualquer um, né? Então é uma parada cara. Custa aí cerca de R$1.000 por mês. E, por exemplo, agora eu vou dar o relato do Oda. Eu usei o Ozempic por uns 6 meses e foi dentro aí de cerca de 3 anos em que eu fiz atividade física, uma dieta, nada muito radical, mas tipo assim, de comer doce só fim de semana, beber só fim de semana, atividade física durante a semana, e cheguei a usar o Ozempic por 6 meses. Então, ao longo desses 3 anos, eu perdi 24 quilos em 3 anos. Perdi bastante. O Ozempic, ele foi coadjuvante, né? Que envolvia muito também a mudança de hábitos. E o que aconteceu? No meio do ano passado pra cá, eu parei de malhar, voltei a comer pra caramba. Eu já engordei 12 quilos, metade, ao longo de um ano, mais ou menos. O recado que eu quero dar é, não existe almoço grátis, né? Não existe milagre. O Ozempic, ele pode te ajudar a emagrecer, mas sem dúvida, ele requer que haja uma mudança de hábito, em que você se alimente melhor, que você faça atividade física, porque ele sozinho, ele pode até fazer um milagre, entre aspas, momentâneo. Mas com esse milagre, entre aspas, momentâneo, quando você parar de utilizar, vai ficar cada vez pior, porque você vai voltar a comer, sua autoestima vai baixar, né? Você não vai fazer atividade física. Então é muito importante que você repense os seus hábitos como um todo. Lelê? Queridos, espero que vocês tenham gostado. E aí agora o Oda faz aquele convite para você conhecer mais o nosso Medicina VIP, o plano completão para você que quer medicina. Tu quer medicina, não quer? Então conhece o nosso plano, que tem mentoria, correção de redação pra caramba, simulado, questões difíceis, sim, de natureza que a gente vai passar, aula extra de redação. Para conhecer, a gente tem aqui na descrição o link. Vai lá, porque, eu quero ser teu professor, quero te dar mais aulas, sim, ao longo do ano. Lelê? Vamos agora, então, para aquele momento que você mais gosta, que é o momento da resolução de questão. Bora lá matar mais essa questão e vai lá na descrição e baixa mais uma listinha para você matar depois também. Pega lá a listinha e vamos dar uma olhada nessa questão difícil, tá? Uma questão antiga, mas o Odinha já conhecia e pegou ela a dedo pra gente fazer juntos, tá? Para estudar a ação de agentes estimulantes da secreção exócrina do pâncreas, foram introduzidos diretamente no duodeno de uma pessoa em jejum alguns mililitros de óleo de milho e outra pessoa o óleo foi substituído por mililitros de HCl, pH 2. Então uma pessoa recebeu óleo no duodeno e a outra recebeu pH 2 no duodeno. Em cada caso foi coletada uma amostra do suco pancreático produzido. Os gráficos 1 e 2 abaixo apresentam os resultados correspondentes. Observa que o gráfico 1 tem muito tripsinogênio e um pouco menos de bicarbonato de HCO3- do que o 2. O 2 tem menos tripsinogênio e mais bicarbonato. Enxergaram? O gráfico 1 tem mais tripsinogênio, o gráfico 2 tem mais bicarbonato. Letra A. Identifique os gráficos que correspondem, respectivamente, aos resultados obtidos pelo óleo de milho e o HCl e descreva o mecanismo de estimulação da secreção exócrina do pâncreas em cada caso. O gráfico 1, gente, não tem mais tripsinogênio. Tripsinogênio é uma enzima importante do pâncreas.
está inativo ainda, ele vai virar tripsina, mas é uma enzima importante do pâncreas. Quem é que vai estimular a secreção da porção enzimática do suco pancreático? É a colecistocinina. E quem é que estimula a secreção da colecistocinina? É o lipídio, é o óleo. O óleo no duodeno estimulou a produção e secreção da CCK, da colecistocinina, que foi lá no pâncreas chamar a porção enzimática como tripsinogênio, o que está presente no gráfico 1. Já o gráfico 2, ele se refere ao HCl, porque a presença de ácido no duodeno fez o duodeno produzir a secretina, que foi ao pâncreas chamar o bicarbonato de sódio para que haja correção do pH. Beleza? Difícil, né? Você tinha que saber quais são os hormônios e o que estimula a produção desses hormônios. E a letra B, em qual das duas situações há também um aumento na liberação da bile? Justifique. Quem que estimula a liberação da bile? CCK ou secretina? É a CCK. Então é no gráfico 1, porque a colecistocinina ela vai chamar, além do suco pancreático, vai chamar a bile e o suco entérico. Bile que vai ser muito importante para emulsificação dos lipídios. Que isso? Lelê? Foi? Estão gostando, gente? Que isso, espero que sim. Então aqui, gente, ó, fica o convite de você conhecer lá na descrição o nosso plano Medicina VIP. E ó, gostou? Chama os amiguinhos, divulga o nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz. Dá aquele joinha, ativa a notificação, segue nosso canal e não esqueça de comentar, gente. Quero muito, eu vejo direto os comentários, leio direto os comentários de vocês. Então comenta aqui, dá sugestão, que eu quero sim te ajudar a se preparar para ser um futuro médico. Tudo bem? Compartilha com os amigos e compartilha também meu beijo, meu abraço, meu boa sorte